né? E o Rafael era um aluno de farmácia que foi se interessando pelo mundo de mosquitos, o que já é uma coisa original, nem para os alunos de farmácia, em geral, é um pouco mais estranho você se interessar por inseto. Então, o cara já tem um desvio de comportamento original, né? De olhar esse lado, né? Mas eu acho que tinha um pouco a ideia, que eu acho que o Mário vendia atrás desse troço, que foi o que pegou ele inicial, que foi de que, não, mosquitos são um modelo, proteínas fosfatases, testar droga, desenvolver novos inseticidas. Ele comprou essa onda, mas ele rapidamente mudou para uma lógica mais assim, a ciência mesmo. Pô, quero fazer grandes perguntas, quero descobrir coisas novas, e foi seguindo a linha dele de pesquisador. O trabalho dele de doutorado, todo mundo conhece o Rafael hoje como cara de bioinformática. O trabalho dele de doutorado, eu acho que não tem um blast, né? É um trabalho totalmente de Nada. bancada. Então, a entrada dele para a bioinformática, para falar a verdade, eu perdi aonde ela começou. Mas ela é inteiramente autodidata. Todo aprendizado de programação, de computação, da base de bioinformática, do molde tudo dele, aquele cara que diz assim, não, eu achei isso legal, eu acho que eu quero, preciso, não sei bem qual foi a decisão que ele tomou em alguma hora da vida dele, após o doutorado, eu preciso dominar isso aí e aprendeu. Eu acho que ele é um cara que nesse sentido, é um exemplo para qualquer um. Entendeu? Se você quer aprender, você vai aprender. Se achar que você precisa e que a tua ciência passa por ali, você vai lá e faz esse caminho. Né? E isso, inclusive, faz dele não um cara que seja improvisado, mas, ao contrário, essa trajetória dá para ele, como bioinformata, uma característica que é muito interessante, porque ele sabe a bancada. A bancada não é uma teoria distante que ele ouviu falar ou leu em meia dúzia de trabalhos. Ele sabe exatamente o trabalho que dá de secar um mosquito, de secar um barbeiro, né? Fazer um gel, extrair um DNA. Né? Ele sabe o que são essas coisas e sabe conversar com o cara da experiência. Porque quem tem experiência de conversar com um bioinformata daqueles assim, bona fide, bioinformata que nunca tirou o olho da tela do computador, às vezes é difícil você conversar com esses caras. Né? Porque o mundo dele é outro. Né? E às vezes, enfim, não vou... Isso poderia ser uma conversa longa, mas eu sei que isso é uma característica distintiva do Rafael. Num determinado momento, o Rafael se interessou por várias coisas. Acho que ele ainda se interessa, ele ainda olha para várias coisas que não são insetos, né? Apesar de ter olhado ali. E a gente no NCT fez uma política muito óbvia. Pô, a gente tem que segurar esse cara e trazer ele para cá para manter ele o máximo possível ligado no mundo dos bichos escrotos, né? Dos mosquitos, dos barbeiros, mas podem ser bichos bonitinhos. Se alguém trabalhar com borboleta, ele também aceita ali e tal. Né? Porque eu acho que, assim, para nós, como comunidade, é central ter gente que saiba organizar a big data da genômica de insetos e traduzir isso para a gente, conversar e traduzir as nossas perguntas biológicas em abordagens de bioinformática. Então, isso é essencial. Tem vários exemplos, eu só vou citar o exemplo que eu acho que foi mais dramático, assim, numa determinada hora, depois de, sei lá, quase alguma coisa em torno de 10 anos do projeto Genoma de Barbeiro, a gente estava num cul-de-sac completamente sem saída ali, o troço morrendo, o pessoal do Vector Base meio que estava abandonando a gente, e o Rafael pegou o peão na unha e pilotou o projeto
reconstruiu a abordagem inteira, entendeu? Carregou aquele troço que tem 100 autores, parece que todo mundo só fez um pouquinho. Não, o Rafael fez 80%, vamos dizer assim. Eu acho que é um volume de trabalho que vocês não têm ideia do que é fazer aquilo. Ele, sem dúvida, não quer fazer de novo, né? Mas foi uma experiência, eu acho, muito singular e acho que foi assim, um trabalho muito bonito como liderança de grupo, como um cara agregador, que ganhou um respeito gigante de todas as pessoas que acompanharam ele nesse processo. E de lá para cá, em várias outras horas, a gente tem contado com o Rafael. E eu estou fazendo isso um pouco como uma propaganda e um pedido para as pessoas levarem problemas para ele, alimentarem, interagirem, procurarem colaborações, porque ele é um cara super aberto para isso, precisa de bioinformática, ele precisa de gente que trabalhe com isso. E ele, ao mesmo tempo que tem isso, de usar os dados dos outros e trabalhar com as perguntas dos outros, ele também tem as perguntas dele, né? É um bioinformata que tem perguntas biológicas próprias relacionadas com os modelos que ele trabalha, que são diferentes, com approaches que ele vem construindo ao longo do tempo. Ou seja, que ao mesmo tempo que tem a interação, a colaboração, ele não é só o cara que é o dono da ferramenta. Isso vem dessa origem da historinha que eu contei para vocês, que eu acho que é importante para entender. Então, Rafael, eu acho que é mais ou menos isso que ele vai mostrar hoje aqui para vocês, que é bem assim, a pergunta que ele está fazendo, o projeto que ele está pilotando, dados que ele está concluindo aí. Então, Rafael, obrigado por estar aqui. Bom, a bola é tua. Rafael, pode compartilhar aí a sua tela, tá? Tá. Primeiro agradecer ao Pedro, né, pela introdução, super gentil e fico muito feliz de ter escutado isso tudo. Só uma curiosidade, né, depois do Genoma do Horions, meio que eu decidi que eu precisava dormir às madrugadas, que senão não ia dar. E aí comecei a ajustar um pouco o timing da coisa. Eu troquei de conexão aqui, que a conexão ficou meio instável. Tá funcionando bem, Carlos? Tá ótimo. Tá. Bom, então, obrigado pelo convite, Carlos. Obrigado novamente, Pedro, por toda essa gentileza e pelo acolhimento que eu tive desde o começo nesse grupo. Vários de vocês me acolheram em todos os momentos. É muito bom poder estar aqui, me sentir abraçado, né, por todo esse grupo. O projeto que eu trouxe para apresentar hoje, na realidade, é um projeto que começou a ser desenvolvido lá no laboratório pela Stephanie, junto com a Geórgia, né? O projeto se chama Aedes aegypti Post-Emergence Transcriptome Unveiling the Molecular Basis for the Hematophagic Capacitation. E esse projeto ele foi originalmente desenhado, né, e iniciado pelo Mário, né? A Stephanie era aluna do Mário na época e com o falecimento dele, eu e Geórgia começamos a orientar a Stephanie e esse trabalho foi decorrente disso, de um planejamento inicial que vem lá do Mário. Então, essa apresentação também é uma homenagem ao Mário. Fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade de trazê-la aqui também. Bom, vocês todos conhecem, né, o Aedes aegypti, né, esse mosquito vetor que é capaz de transmitir diversos vírus, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, maiaro, e isso tudo porque as fêmeas se alimentam de sangue, né? O nosso interesse, o interesse desse projeto, a pergunta central desse projeto, ela vem dessa etapa muito específica, né, que é as primeiras horas, os primeiros dias após a emergência dos adultos da pulpa, né? Então, tudo que eu vou apresentar para vocês diz respeito aos primeiros dias dos mosquitos machos e fêmeas após a emergência, tá? Antes da primeira alimentação sanguínea. Então, é basicamente todo mundo em jejum, né? Todo o transcriptoma foi feito em alguns dias após a emergência com os insetos
em jejum. Apesar de ter uns experimentos até com insetos alimentados, isso não é do transcriptoma, né? E isso veio de uma pergunta original do Mário, né, de que o que acontece, né, antes da alimentação em si que habilita, que permite, né, que deixa o inseto capaz, né, para que ele consiga, de fato, para que a fêmea consiga, de fato, ter a alimentação sanguínea. Bom, os mosquitos, né, tipicamente o Aedes, depois de emergir para a fase adulta, né, eles se alimentam de seiva na colônia, né, fica aquele algodãozinho, né, com água e açúcar para eles se alimentarem, mas os machos comem isso, né, sempre, e as fêmeas precisam de uma dieta sanguínea para conseguir produzir os ovos e ovipor, né, mas também se alimentam de seiva. Tudo isso que eu estou falando, vocês estão cansados de saber, né? Mas, enfim, é um pouco para contextualizar a ideia. Bom, então, vem um termo que não existe na literatura e que a gente está propondo, né, e que está sendo proposto nesse trabalho, que se chama capacitação hematofágica, né? A gente não conseguiu encontrar uma outra palavra, um outro conjunto de palavras que descrevesse isso, mas são o conjunto de mudanças que acontecem na fêmea, né, desde a emergência dela e que faz ela, né, ser capaz de comer sangue, porque assim que ela emerge, ela é capaz de se alimentar de seiva, mas não é capaz de se alimentar de sangue. E só a partir de 24 horas, basicamente, é que a fêmea passa a ser capaz e a conseguir, de fato, se alimentar com sangue. Então, o que acontece? A grande pergunta é: o que é a capacitação hematofágica? Quais são as mudanças que acontecem na fêmea que vão permitir que ela seja capaz de se alimentar de sangue, né? Bom, todo o trabalho foi feito com uma população de Aedes aegypti coletada em campo, levada para laboratório e mantida. Tem vários pesquisadores envolvidos nisso, né? Eu vi aqui, né, Carlúcio, eu não vi Sinara, mas talvez esteja aí. Vi Ademir também, né? Mas enfim, Carlúcio, Sinara, Vili, Ademir, Bento, Luciana, Mário e Geórgia. Esse paper foi publicado recentemente e foi o estabelecimento, né, da colônia inicial, chamada de Aedes Rio. Então, o transcriptoma foi feito com mosquitos dessa colônia Aedes Rio, que foram coletados em diversos locais ao redor da Baía de Guanabara, né? Depois, se eu falar alguma besteira, o Carlúcio, o Ademir ou alguém, depois me corrige, por favor, se eu escorregar em algum ponto aí do que eu vou dizer. Mas, enfim, eu não vou entrar em detalhes do estabelecimento da população, mas machos e fêmeas de diversas dessas localidades foram coletados, cruzaram entre si, estabelecendo grupos e a colônia inicialmente. E o nosso transcriptoma foi feito logo após o estabelecimento dessa colônia, não foi todo feito com uma mesma prole, né? Eu não lembro exatamente qual foi a F5, a F11, se eu não estou enganado, né? Mas foram com proles, né, de algumas gerações posteriores ao estabelecimento da colônia. Muito bem. Inicialmente, a gente tinha uma dúvida se esses mosquitos eles iam ter o mesmo comportamento, que era um comportamento já conhecido, de não comer sangue e não ter interesse, não buscar um hospedeiro, né, nas primeiras horas pós-emergência. Então, foram feitos experimentos de primeira alimentação sanguínea em mamadeira, tá? E de busca do hospedeiro, que na realidade era a exposição de um braço numa gaiola e a filmagem de quantas vezes e com que frequência os mosquitos iam buscar aquele braço, tá? Então, esses experimentos de primeira alimentação e de busca do hospedeiro com e sem estímulo foram feitos nessas primeiras horas, tipicamente de 2 horas a 96 horas após a alimentação, nesse intervalo. Bom, a gente confirmou os dados que já existiam na literatura para a colônia, né, Aedes Rio, para os mosquitos que a gente estava trabalhando, em que a alimentação sanguínea, vocês estão vendo no painel A,
ela começa a acontecer de fato em 24 horas. Antes disso, ninguém come nada, tá? A partir de 24 horas, você começa a ter alimentação com sangue e isso vai aumentando. Em 96 horas, você já tem uma boa parte dos mosquitos comendo, né? Bem mais da metade da gaiola. Em 48 horas, você tem quase metade dos mosquitos se alimentando com sangue. E a busca, né, pelo hospedeiro, que é o host seeking, que está no painel B, vocês veem que começa de maneira muito tímida também em 24 horas e só em 96 horas é que eu vou ter... Deixa eu tentar... agora sim. Alguém que tem mais contato aí com o Zoom sabe como é que eu tiro as janelinhas de frente da apresentação? Porque as carinhas minhas e de vocês estão em cima. No canto superior direito tem os quadradinhos. Consegui. Obrigado. Agora eu estou vendo o slide inteiro. Bom, então no painel B, né, a gente tem o host seeking, vocês veem que começam de maneira bem tímida, em 24 horas, e só lá para 96 horas é que eu tenho um número de visitas, ou seja, que os mosquitos, as fêmeas estão de fato ativas, buscando aquele braço que está sendo oferecido ali bem pertinho do filó da gaiola. Esses dados eles foram muito coincidentes com o que já era conhecido na literatura, e isso deu para a gente uma segurança de que a gente ia ter um comportamento bastante parecido. E a pergunta era, por que disso? O que garantia isso? O que permitia que isso acontecesse? E o que não estava acontecendo, né, ainda biologicamente em 2 e 12 horas, né, ou seja, antes de 24 horas, não tinha o efeito biológico de procurar a dieta e de comer de fato sangue. Mas alguma coisa podia já estar acontecendo molecularmente, né, o terreno sendo preparado para a dieta em si. Muito bem. E aí, nesse meio tempo, surgiu a pergunta, bom, mas quem come em 24 horas e em 96 horas, será que come menos? Porque o gráfico anterior eu mostrei a quantidade de mosquitos que se alimentava, basicamente, o percentual de mosquitos na gaiola. E aí a gente fez, né, a dosagem de proteína no midgut, como um todo, após diluições, e vimos que a quantidade de proteína era a mesma, ou seja, o mosquito que comia em 24 horas e o que comia em 96 horas, ele comia praticamente a mesma quantidade de sangue. Então, o que acontecia é que alguns mosquitos não comiam, não que todos comiam menos, né? Quem comia o habitual, né? E outros, a maioria não comia em 24 horas, ou seja, o percentual de mosquitos que comia que iam aumentando em função do tempo. Bom, então foi planejado um transcriptoma em que eu teria mosquitos machos e fêmeas sendo analisados, né, em tempos pós-emergência, 2, 12, 24, 48 e 96 horas, e esses mosquitos seriam analisados corpo e cabeça separadamente. Então, nós precisaríamos ter bibliotecas para corpo e para cabeça com triplicata biológica em todos esses tempos. Então, é uma quantidade um volume de dados assim absurdo, e foi um esforço de dissecção, né, e de produção das amostras. Eu não participei da produção das amostras, mas sei que foi um esforço hercúleo também, que envolveu várias das pessoas que estão aqui assistindo. Os sequenciamentos vieram com uma qualidade excelente, ou seja, significa que as amostras foram produzidas, né, tanto a dissecção como a purificação do RNA mensageiro que foi mandado para sequenciamento foi muito bem executado, porque as amostras vieram muito boas. Então, basicamente, nós temos 5 tempos diferentes, né, de 2 a 96 horas, com machos e fêmeas, cabeças e corpos, separadamente. Tá? Bom, esses mosquitos eles foram coletados em intervalos razoáveis. Corpo é o quê? Tudo menos a cabeça. Tá. Isso inclui conteúdo do que está dentro do estômago. Sim, tudo. Tá, mas não comeu sangue ninguém. Não, está todo mundo em jejum. Aqueles experimentos iniciais que eu mostrei
com a alimentação do sangue foi só para ver o comportamento da colônia, se era condizente com o comportamento de outras colônias já conhecidas. Jejum ou açúcar? Mas daqui em diante, do transcriptoma em diante, é todo mundo em jejum. É açúcar, né? Ok? A setinha vermelha aqui que eu estou mostrando é só para dar a ideia de que ele já é capaz de comer sangue. É todo mundo em jejum de sangue, isso, mas com oferta de açúcar. Ok? Bom, e todos os intervalos de tempo, né, dessas coletas foram bastante curtos, o que deu muito trabalho para todo mundo que preparou, né, que pegou os mosquitos da colônia e fez a dissecção e preparou as amostras todas. Bom, a análise bioinformática ela já começou desafiadora do começo por conta do volume de dados, né? É um volume de dados absurdamente grande que foi trabalhado. Então, todas essas amostras em triplicata biológica, né, foram processadas individualmente, né? Isso deu 72 bibliotecas, eram 72 arquivos somando 380 gigabytes de dados, né? Esses dados todos foram primeiro limpos, né, com o CutAdapt e o FastQC. Essa limpeza tirou praticamente nada do volume de dado, porque o sequenciamento foi muito bom, mas eu prefiro fazer isso sempre, mesmo o dado sendo muito bom, para ficar tranquilo. Isso limpa restos de adaptadores, sequências que tenham muitos Ns nas extremidades das sequências, se ainda tiver resíduo de primer, de sequenciamento, alguma coisa assim, teoricamente os dados têm que vir limpos, né, de primers e adaptadores do Illumina. Mas nem sempre essa teoria, de fato, acontece na prática. Depois dessa sequência limpa, né, nós exigimos uma qualidade de 32, né, isso é muito alto para quem trabalha com informática, às vezes você tem que aceitar 28, às vezes 25, né, e aceitamos um tamanho mínimo de 40. Depois, esses reads foram alinhados contra o transcriptoma de referência, ou seja, o transcriptoma não, isso aqui está errado, perdão, contra a predição gênica do genoma. E isso teve que ser feito 2 vezes, porque no meio do caminho, né, o Vector Base liberou uma nova predição gene de Aedes aegypti, então, enfim, no final do ano passado, meados do ano passado, a gente com um trabalho praticamente pronto, tivemos que reprocessar tudo, né, do ponto de alinhamento em diante. E por que a gente alinha os reads com a predição gênica? Para a gente poder contar quantos reads batem em cada gene e fazer a estimativa de expressão dos genes, né? Com esse alinhamento, temos um programa Salmon que vai tirar a redundância, porque às vezes um read alinha com mais de um gene, principalmente quando tem splicing alternativo. Então, o Salmon vai fazer toda a parte matemática, né, para conseguir quantificar adequadamente os reads que alinham em mais de um gene. Isso tudo, né, é dado então para o programa estatístico, que é o DSEC2. Esse pacote então vai me dar a lista de quais genes são genes diferencialmente expressos. E no nosso caso, nós estávamos procurando genes diferencialmente expressos em função de 2 fatores, tanto em função do tempo como em função do sexo. Então, corpos de fêmeas eram comparados com corpos de machos e cabeças de fêmeas com cabeças de macho. Então, eu quero genes que variaram tanto em função do tempo como em função do sexo. Tá? Nós usamos 2 testes estatísticos diferentes, eu vou explicar eles mais adiante. Depois, essa lista de genes estatisticamente que tiveram variação, né, para cima ou para baixo, tanto em relação ao tempo como ao sexo, eles eram selecionados e eram colocados em um outro software para fazer a clusterização hierárquica, os agrupamentos, porque a gente queria ver quais genes tinham o mesmo padrão de variação, ou seja, o mesmo perfil de variação, para a gente tentar juntar esse grupo e ver se tinham funções ali que nos dessem dica do que estava acontecendo. E todos os genes também passaram por uma anotação funcional, uma vez que até hoje o genoma de Aedes, né, as proteínas preditas, não são completamente anotadas e muitos genes têm aquele código que a gente conhece bem, a AEL, um número qualquer, e às vezes não tem nem anotação ao lado. Então a gente precisou fazer uma anotação funcional de todos eles, a gente usou Panther, Gene Ontology, uma série de programas. Muito bem. Os 2 testes estatísticos que nós usamos, né, que estão embutidos dentro do DSEC2, que é o programa para análise estatística de transcriptoma, um se chama Likelihood Ratio Test. Esse leva em conta os 2 parâmetros que nós queríamos, né, tanto o tempo
como o sexo. Então, aqui do lado esquerdo, vocês vão ver, né, 2 genes hipotéticos, né? Vocês veem o publicidade minha, desculpa, então o gene X da esquerda, né? Vocês veem que ele tem uma variação em função do tempo e que o nível de expressão de machos e fêmeas, aqui hipoteticamente representados pelo azul e vermelho, é diferente. Apesar dos dois terem o mesmo perfil, ou seja, a variação das bolinhas azuis e das bolinhas vermelhas ser semelhante, existe um nível, uma diferença de intensidade no eixo Y. Então, esse gene seria um gene que nos interessaria, tá? O gene X, que está ao lado direito, né? Ele tem um perfil de variação diferente, ele também nos interessaria, porque vocês veem que no tempo hipotético aí de 8 semanas eu teria, né, mais expresso o azulzinho do que o vermelhinho, né? Então, se o azulzinho fosse a fêmea, esse gene X seria um dos que nos interessava, ok? Em contrapartida, né, hipotetizando que nesse gene X da direita, o vermelhinho é a fêmea, esse gene não nos interessaria, porque ele não mostraria variação em função do tempo. Então, esse perfil hipotético de gene X que está ao lado direito só nos interessaria se a fêmea fosse o azul. Se a fêmea fosse o vermelho, esse gene teria sido descartado, porque ele não teria variação em função do tempo. Ok? Bom, como o número de genes selecionados pelo LRT por esse teste foi muito grande, a gente decidiu que tinha que ser mais estringente. Então, nós partimos para um segundo teste, que foi esse Wald test, onde cada tempo, individualmente, foi comparado machos e fêmeas. Então, nós só fizemos, a variável analisada foi só o sexo. Sim. Uma perguntinha, individualmente muito grande, pode você perguntar. quer dizer o quê? Qual é o tamanho de muito grande? O tamanho de muito grande, eu acho que passava de, não sei, 2.000, 5.000, não lembro esse número de cabeça, Pedro. Eu também não trouxe ele aqui, eu parti direto para o... Porque depois dos 2 testes, a gente ficou com 800 genes diferencialmente expressos no corpo e 200 na cabeça. Então, eu acho que antes disso, no LRT, era algo em torno de 3 a 5 mil genes. De 2 a 5 mil. Eu tenho esse número no laboratório. A gente decidiu que queria olhar primeiro o bificob do filé mignon, basicamente isso, né? Mas eu acho que ainda tem filé mignon sobrando para olhar. Bom, fiquem à vontade se vocês quiserem me interromper para perguntas, tá? Se continuar mudo aí, eu vou seguindo. Esse Wald test, na realidade, é um teste estatístico que a gente fez ponto a ponto, então tempo a tempo, comparando machos com fêmeas, e a gente selecionou qualquer gene que dê uma diferença estatística em qualquer um dos tempos, tá? Então, a gente só eliminou os genes que não deram diferença estatística em nenhum dos tempos, de 2 a 96 horas. E aí nós fizemos a interseção dos 2 testes estatísticos e foi esse, eu brinquei, do bificob, né, do filé mignon, que nós fomos olhar, né, ou seja, os genes que deram estatística pelos 2 testes. Tá? Bom, todos esses genes foram, então, levados ao programa que agrupou-os por perfil de variação. Então, o que vocês estão vendo aqui no eixo Y é o log2 de variação. Tá? Nós temos painéis tanto para os genes de cabeça como para os genes de corpo. E o que nos interessa, basicamente, é o que está dentro do retângulo vermelho, que são os genes que variam tanto em função do tempo como que tem diferença entre machos e fêmeas. Em cada cluster, vocês vão ver que eu tenho uma curva em vermelho, que é a da fêmea, e uma curva em azul, que é a do macho. Tá? E os tempos estão em sequência, de 2 a 96 horas. Os clusters foram nomeados, né, tentando dar alguma lógica. Então, o H é de Red, né, o H1, H2, H3 e H4 são os clusters que mais nos interessaram, porque eles têm uma alteração da expressão em fêmeas, né, ou que é transiente, né, que desce em H1, em H2 claramente transiente, sobe com um pico em 24 horas e depois desce em 96, H3 com um pico em 12 horas, sobe e desce, e H4 subindo até 96 horas.
eu queria que vocês observassem que o número de genes dentro desses grupos não é homogêneo. H1 tem 35, H2 43, H3 somente 4 genes e H4 26 genes. No corpo, eu tenho um grupo muito maior de genes, né? Os perfis, né, têm perfis razoavelmente parecidos, né? Vocês veem que o perfil cluster B2 é muito parecido com o H2, né? O B4 com o H4. Então, a gente tentou fazer com que os nomes refletissem mais ou menos, né, o mesmo perfil. Vocês veem que o perfil B3 é muito parecido com o B4, né? Mas, em termos de corpo, o cluster que tem a grande maioria dos genes é o B3, com 484 genes, e são genes que têm um aumento de expressão começando em 24 horas, o que também é bastante sugestivo para a gente em termos temporais, né? Que vocês lembram que a partir de 24 horas é que eu começava a ter alimentação com sangue. Bom, tem alguns clusters que estão fora do retângulo vermelho, que são os clusters que tiveram variações em macho, né? Que são o HM, né? O HB eu chamei de both, porque eles variam em macho e fêmea, mas passaram nos testes estatísticos, mas o perfil geral é muito semelhante no HB, o cluster aqui é HB. E, bom, eu não sei se isso vai decepcionar vocês, mas eu só vou falar dos clusters que estão dentro do retângulo vermelho. Todos os clusters que tiveram alguma variação em macho ou que tiveram variação parecida em macho e fêmea, mesmo que tenham passado nos testes estatísticos, nós não nos debruçamos sobre eles, tá? Rafael, só uma dúvida, uma curiosidade, na verdade. Qual o total de genes que eles viram aqui? Qual o total de genes? Menos de 1000, porque tanto a cabeça como o corpo tem sobreposição, só que as análises de cabeça e de corpo foram feitas de maneira independente. Então, foram analisados 200 genes, cerca de 200 genes na cabeça e 800 e pouquinhos no corpo. O número está ao lado de Red e Bore aí no slide. Total, então, em torno de 1000. Em torno de 1000, mas com redundância, porque o mesmo gene pode ter sido diferencialmente expresso no corpo e na cabeça. Uhum. Tá legal, só curiosidade. Beleza, obrigada. Nada. Eu não sei se o meu mouse aparece para vocês, mas esse número está envolvendo o número 211 e de cabeça 203. Bom, então esses clusters foram os clusters que nos chamaram a atenção, né? E nós fizemos então uma análise de enriquecimento funcional, né, para esses, tanto na cabeça como no corpo, foi feito separadamente para a cabeça e para o corpo. E essa análise de enriquecimento funcional ela não foi feita por cluster, tá? Ela foi feita de todos os genes. Afinal de contas, eu podia ter um gene que estava tendo um aumento em H1, um outro gene que estava tendo um aumento em H2 ou em outro cluster, e que os dois fizessem parte de uma mesma lógica biológica, tá? Então, o enriquecimento funcional, para a anotação, né, a anotação e o enriquecimento funcional, ele aconteceu por cabeça e por corpo, tá certo? Para todos os genes que compõem esses clusters que estão dentro da marcação em vermelho. Esse enriquecimento funcional apontou diversas coisas para a gente, mas uma das que mais nos chamou a atenção, né, foi na cabeça, né, tanto no cluster H1, H2, como no H3, também no H4, mas na cabeça em geral, né, proteínas relacionadas à musculatura, né, músculo, actina, miosina, contração muscular e proteínas relacionadas à produção de ATP, né, produção de energia em geral. Tá? Bom, eu vou tentar focar agora nos grupos que a gente identificou, primeiro dando para vocês uma ideia do que já era conhecido da biologia do inseto. Então, os grupos funcionais que eu vou apresentar para vocês, eles têm o que já era conhecido da biologia do inseto. Então, eu vou revisitar algumas coisas que são senso comum, por exemplo, proteínas salivares, mas depois eu vou chegar nesses grupos de proteínas mais interessantes, que foram, na minha opinião, os achados mais legais, né, desse trabalho.
Só antes disso, deixa eu abrir um parênteses, né? Essa expressão gênica foi validada por PCR quantitativo, tá? Nós tivemos aqui alguns genes usados, nós tentamos pegar alguns genes de diversos grupos, né? Então, nós temos um gene do B1, um do B2, um do B3, e os perfis de expressão, né, realmente mostram uma expressão maior em fêmea do que em macho para esses genes. Esse é um dos pontos que foi questionado pelos referis, né? Nós temos aí um mês e meio, mais ou menos, para responder, que eles estão pedindo outros genes para fazer essa validação, então nos questionando se nós conferimos se esses genes no transcriptoma, não esses, perdão, eles estão pedindo se os controles que nós usamos para normalização, né, do genes de controle do PCR quantitativo, se nós checamos se eles variavam antes no transcriptoma ou não, estão nos questionando quais genes nós usamos, e nós tivemos esse cuidado antes, sim, né, até porque muitos genes ribossomais variam, né, nesse intervalo que nós estamos analisando. Então, mas os genes que nós usamos realmente mostraram que tem uma maior variação de expressão em fêmea, normalmente acompanhando o padrão do grupo, né? Só para dar um exemplo a vocês aqui, pegar um cluster o gene de B2, por exemplo, né? Que tem um aumento transiente com pico em 24 horas. Nós temos aqui no painel 2 também com uma maior expressão aqui em 24 horas. Aqui nós só fizemos 3 tempos, né, mas tivemos a confirmação, sim, de genes de praticamente todos os grupos que nós testamos. Bom, partindo então para a parte funcional, né, primeiro vou falar dos dados de corpo, e só lembrando a vocês que corpo é tudo menos a cabeça, então inclui glândula salivar, inclui corpo gorduroso, intestino, ovário, e tudo. Foi o bicho praticamente inteiro. Só cortava a cabeça e o que sobrava do mosquito, tudo era considerado corpo. Tá? Opa, pulou. Bom, então, começando pelo senso comum, né, nós vimos bastante genes relacionados à saliva, né, e à glândula salivar, que estavam sendo mais expressos em fêmeas. Vocês estão vendo um heatmap, né? As primeiras colunas são fêmeas de 2 a 96 horas, e depois seguem machos de 2 a 96 horas. Tá? Então, vocês estão vendo que a parte dos machos, né, do M02 até o M96, praticamente todos os genes estão verdes ali, eles praticamente são invariáveis. E aqui eu tenho genes de diversos grupos, né? Do B3 Rafael, e do B2, majoritariamente. Rafael, só uma coisa. Na resposta para o artigo, além da validação do qPCR, que é o padrão dos caras, essa figura em si já é uma validação. Né? Também, sim. Isso aí, sim. enfatiza, cara, olha, desculpa, mas isso aqui já valida, porque isso aqui está descrevendo claramente uma biologia que é conhecida. Sim, e isso está publicado pelo Zé. A maioria dos genes que a gente achou aqui corroboram resultados que o Zé Marcos já tinha publicado. Exatamente. O transcriptoma do isso Zé é uma Marcos, validação. Sim. Os resultados que a gente pegou do que já era senso comum, praticamente todos bateram. Eu vou te dizer, Pedro, que não foram 100% dos genes, mas assim, o grosso, a boa parte deles bate direitinho. Mas não é difícil de responder os referis, não. Enfim, não pediram nada demais. Não. Depois eu discuto isso com vocês. Então, esses genes tinham sido classificados nos grupos B2 e B3, majoritariamente. Vocês veem que nem todos estão 100% sincronizados, alguns sobem um pouco mais cedo, né? Um pouco antes, só em 12 já tem algum sinal, em 24, mas todos têm um aumento transiente aí de transcrição na fêmea. Tá? E são relacionados à glândula salivar de várias características. Você tem vasodilatadores, você tem genes de imunidade, anti-inflamatórios, anticoagulantes, inibidores de agregação plaquetária e muitos outros aí também relacionados à função da glândula salivar. Esse dado, como eu já falei, não é novidade, isso só corrobora o que já tinha sido publicado pelo Zé Marcos. A diferença é que o Zé Marcos não fez comparação, se eu não me engano, temporal. Ele fez macho contra fêmea em tempo fixo. Se eu não me engano, foi 24 horas ou 48 horas, não tenho muita certeza, mas não foi curso temporal.
Muito bem. Outro tópico que nós encontramos foi proteases, tá? Então, isso também já era conhecido, mas sem comparação com o macho. Você já sabia que na fêmea havia um aumento de expressão de proteases em determinado tempo, só que nunca havia sido comparado com o macho, se eu não estou enganado. Aqui nós vemos basicamente genes, né, do grupo B3, B2, mas também vemos um grupo do BM, ou seja, BM de male, né, ou seja, o BM são genes mais expressos em macho, que tem uma expressão em algum tempo que se destaca em macho. Nós temos aqui tripsinas de fase inicial, de fase mais tardia, né? Genes já conhecidamente expressos no midgut, né? Então, isso também é uma validação, isso também mostra o que já era um pouco conhecido, né? Ou seja, isso nos deu uma segurança, o que a gente esperava encontrar, nós estávamos encontrando, né? Então, isso dá uma segurança de poder analisar o que surge de novo também, né? Só uma coisa, esse troço de que você tem um kit de tripsinas que são macho específico e um kit de tripsinas que são fêmea específica é conhecido? Oi? Sumiu, Pedro, sua voz. Essa história de você ter um set de tripsinas macho específicas é Sim. conhecido? As de Não. fêmea parece claro, mas é porque tem umas que são de macho que não são expressas na fêmea, né? Sim, eu não sei, eu creio que não seja conhecido porque a última versão da predição gênica do Aedes deu muita isoforma, predisse muito splicing alternativo e muita isoforma de vários genes. Eu não sei te responder isso, mas provavelmente não, Pedro, e a gente não está explorando isso ainda nesse artigo. Aham. Mas Não, eu creio que não. Eu creio que isso não... Isso é muito interessante. Eu não lembro de ter visto mesmo. descrição São disso na enzimas literatura, não. proteolíticas da mesma família. Se existir alguém aí, pode Se ficar à elas vontade tiverem de me expressão alertar. no intestino, é um troço que sugere que algumas têm um set de proteínas que são boas para comer sangue e um set de proteínas que são boas para comer, seja lá o que for que o mosquito macho coma. Mas a gente tem que lembrar que isso daqui não é intestino, isso aqui é corpo inteiro. Sim. Tudo menos cabeça. A gente teria que confirmar se essa expressão delas em macho é no intestino ou que outro local seria. Isso deve ter bibliotecas de intestino que você pode... Sim. Dá para procurar em biblioteca de intestino intestino. de macho. Intestino de macho não vai ter. Já que interromperam, vou interromper. Seria legal conseguir identificar uns substratos para elas, né? Se algumas agem sobre sangue, as outras não agem, ou em extrato de planta e achar os peptídeos. É exatamente o que eu estou pensando, Termione. Uma vez eu tinha um livro de proteases que o Jorge Guimarães tinha no laboratório dele, ali do lado, quando ele era da bioquímica. Estava muito tempo, era aluno de pós-graduação. Eu peguei para olhar aquilo e aí eu descobri que tripsina, em princípio, não degrada hemoglobina. E eu fiz isso experimentalmente. Eu botei 10:1 em massa de tripsina bovina com hemoglobina, incubei em pH 7 overnight e não quebrou nada. Mas tem que ver o que chama tripsina, né? Porque essa tripsina bovina, mas tu vê subtilisina, que é de micro-organismo, quase igual à tripsina, é muito parecida, né? Então, e essas anotações chama tudo tripsina, mas a variação que tem no sítio ativo é que vai definir, né? Sim, é importante falar que a gente não fez a anotação no detalhe do sítio ativo. A nossa anotação foi claro, de e comparação de similaridade de sequência. Então, a gente chamou tudo de tripsina mesmo e não fez a anotação fina, porque nem a anotação tinha. Isso aí não tinha nem nome de tripsina, era uma AEL sem nome. Pois é. Então, porque tudo que é anotação, e não só anotação, purificação, entra tudo como tripsina, mas tem muita
E, não vou dizer nem variante, que enzima que é outra, né? Então, com isso aí que o Pedro levantou, eu acho que é bem legal mesmo. Uma outra coisa. Se alguém tiver tempo para clonar, e aí faz experimento jogando material bruto. Eu não sei se tem alguma tripsina de inseto clonada. Uma vez eu conversei com o Walter Terra e ele me falou, isso tem uns 6, 7 anos, ele me falou que não tinha nenhuma tripsina de inseto que se conseguisse clonar e expressar. Mas você clonava, mas você não expressava. Por algum motivo esquisito, elas não eram boas de expressar. Não sei se já expressaram. Alguém resolveu, porque eu não estou acompanhando isso. Eu também agora não vou saber dizer, entende? Mas também, nesses últimos anos, apareceu muito outro sistema de expressão, né? Que aí pode ser que consiga. Verdade. Uma outra coisa, eu estou vendo aqui que há 96 horas, a maioria dos mensageiros induzidos decaem significativamente. Como é que se interpreta isso? Deu para entender? Falhou um pouco, eu não escutei. 96 horas decaem alguma coisa. Se olhar 96 horas, os mensageiros que foram induzidos a 48 horas desaparecem. Sim. Como é que se interpreta isso biologicamente? Olha, eu não sei te dizer como é que é a produção dessas proteases. Eu não sei se elas são produzidas como pró-proteínas. Se elas forem produzidas como pró-proteínas, você teve a transcrição, a tradução, as pró-proteínas estão prontas, as vesículas cheias, e elas podem estar lá já esperando alguma coisa para serem liberadas, seja onde for, né? Alô? Oi. Talvez a early trypsin, ela tem controle traducional. A early trypsin que Sim, mas Noriega... as outras não têm essa, eu acho que a early trypsin mais uma tem esse controle. Eu acho que outras não. Uhum. Deixa eu meter o bedelho de novo, porque está interessante. A suposição é que ela vai ser secretada porque é da glândula salivar, né? Mas não, isso aí é corpo. Isso é corpo inteiro. Ela pode ser também isso aqui é corpo, tá. digestiva em termos de intestino, né? Mesmo que fosse da glândula salivar, no corpo, reforça mais ainda o que eu quero dizer, é que podem ser proteases que participam de mecanismo de regulação, liberando algum peptídeo que depois não vai ter mais função, entende? Então, isso aí pode estar Pode ser também. Né? Então, sim, pode explorar. ser também. Eu só chamando a atenção porque a enzima proteolítica, a tendência que a maior parte das pessoas tem é pensar que é digestiva. Né? Alô, mas falhou. Está falhando, falhou um pouco aqui para mim. Bom, eu vou seguir. Uma outra... Só um minutinho, gente.
Vou ver se eu troquei de internet para ver se vocês me escutam. Olá, vocês estão me escutando? Sim, sim. 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 Sim, sim. Ok. Bom, desliga seu telefone, que o telefone celular interfere na voz. Ah, tá. Obrigado, Glória. Desliguei. Bom, eu não consegui escutar 100% do que falaram agora no final. Eu vou continuar apresentando, depois a gente volta e debate, enfim, livremente, tá? Sem problema. Um outro ponto que nós paramos para olhar foi a sinalização por hormônio juvenil e proteínas envolvidas em sinalização para o hormônio juvenil, né? Que já era conhecido que varia bastante nesse intervalo que a gente estava olhando, né? Tem alguns artigos aí mostrando do lado as variações de hormônio juvenil e também algumas variações aqui de expressão gênica, nesse caso early, mid, late, se eu não me engano, trypsins também. No lado direito vocês estão vendo o sistema de sinalização, né? O hormônio juvenil ligando hipotético receptor de membrana também, né? No MET, um receptor intracelular, vão interagir, né, com TAI, com uma campkinase, com GRO e HARY, e para a transcrição de diversos genes alvo desse sistema. Esse sistema já era conhecido por existir e a gente se perguntou quais eram as variações que estavam acontecendo nas enzimas relacionadas a esse papel, né? E a gente viu uma grande variação, né, de enzimas relacionadas à pré-vitelogênese, a hormônio juvenil, a pré-vitelogênese, ou seja, a utilização de hormônio juvenil e a via de biogênese de ribossomo, né? A gente viu que tudo que está em vermelho é que teve no painel B, tudo que está em vermelho são os genes que tiveram diferença e expressão claramente representado, e os que estão em rosa, eles não tiveram diferença estatística, mas seguiram o mesmo perfil de variação daqueles que tiveram diferença estatística, tá? Então, vocês podem ver que eu tenho em rosa um número bastante grande de genes, né, na via de biogênese de ribossomo, ou seja, isso inclusive fez a gente ter que mudar, né, o controle a ser usado no PCR quantitativo, porque eu estou tendo uma biogênese de ribossomo muito intensa, na nossa opinião, porque eu tenho uma grande transcrição, né, desses genes da via. A via praticamente toda está pintada de rosa e alguns de vermelho, né? E aqui do lado direito tem somente os que estão no grupo B3, então são os que têm a diferença de expressão estatisticamente comprovada, né? Que são os que estão em vermelho no painel B. Então nós conseguimos pegar aí uma biogênese de ribossomo bem significativa, não, né? Significativa para alguns, mas bem relevante, tá? Os genes que diretamente estão relacionados, né, nas vias, no painel B vocês veem que Thyman, que tem muitas isoformas, né, que está relacionado à sinalização por hormônio juvenil, vocês veem algumas isoformas aqui da metade para baixo, mais ou menos, do primeiro grupo do heatmap no slide painel B, que eu tenho uma maior expressão em fêmeas em torno de 4 a 96 horas, né? Nenhum dos Thymans tem diferença estatisticamente comprovada. E um dos matches, uma das isoformas de match, a isoforma C, tem diferença estatisticamente comprovada, né? Tanto em termos de sexo como em termos de tempo, né? E está no grupo B2, essa isoforma de match, né? Nós vimos que
também olhamos, né, correpressores de JH, que é o KR1, né, e o Harry, e nós não tivemos nenhum dos dois expressão com subtístico, mas eles são pouco expressos em fêmeas e só encontramos KHR1 mais expresso em machos em torno de 48 a 96 horas, né? Genes classicamente conhecidos como alvo, né, dessa sinalização, que são regulados por essa sinalização, que é o RPL30 e o RRS1, né, que são de biogênese de ribossomo, são aumentados em fêmeas em 48 a 96 horas. Tá? O receptor de vitelogenina, que está no grupo B3, também está aumentado, né, esse com suporte estatístico, né? E receptor de lipoforina também, nós temos 2, né, que estão no grupo de macho, mas nós temos alguns que têm suporte estatístico, os que estão em fêmea, parecendo ser mais expressos em fêmea, eles não têm suporte estatístico, tá? Mas também tem um perfil coerente com o que a gente vê para a sinalização, né, de hormônio juvenil naquele timing em torno de 48 a 96 horas. Tá? Pô, Rafael, novamente aqui, esse dado, eu não sabia que tinha tantos receptores para lipoforina, só para um comentário da minha ignorância. Assim, eu não acompanho esse troço, mas enfim. Isso é só na última predição gênica de Aedes. A anterior não tinha essa isoformas, entendeu? A gente não questionou a predição gênica feita pelo Vector Base, a gente usou a que estava lá, mas foi assim, um aumento absurdo de isoformas apresentadas na última predição gênica de Aedes. Elas são geradas por... Mas é tudo o mesmo gene, né? São transcritos alternativos, né? Sim. Você vê que todo mundo, lipoforina é o gene 1955. Aí vai de RA até RZ. Não sei, não tem, mas aí ganha uma letra cada predito. Pois é, mas novamente, você tem um 7 para macho e um 7 para fêmea, né? Sim. Isso é do cacete, cara. Isso é um troço impressionante. E isso é um troço que deve interessar muito algumas pessoas que estão trabalhando, por exemplo, porque o metabolismo lipídico tá crítico para um lado, para desenvolvimento sexual, por exemplo, para questão do macho, tem toda uma coisa de metabolismo lipídico em torno da formação da espermateca e do macho transferindo lipídios para a fêmea e tal, que é o trabalho da Flaminia caterucha. Isso aí está sugerindo que tem um set de receptores de lipoforina diferente, separado, expresso num cara e no outro, que tem a ver com ser macho e o cara usa... Sim. Por mais que a gente não tenha certeza do Ou tamanho seja, exato no isso macho da desloca fêmea, a diferenciação que as pessoas estão estudando no lado para que o macho transfere para a fêmea, para antes disso, quer dizer, como é que o macho handle os lipídios que ele está fazendo ali para fazer a transferência. E outra envolve receptores diferentes. O Michael Wells ia adorar ouvir falar disso. Bom, seguindo aqui, então a gente acha que esses dados sugerem, né, corroboram mais uma vez o que já era conhecido na literatura também em termos de hormônio juvenil, mas mostrando alguns detalhes, né, e mostrando tanto genes da via como genes que sabidamente são regulados por essa via e que variam, né, no mesmo padrão, ou seja, variam em fêmea naquele período ali de 24 a 96 horas, que é o período que ela está tendo uma dieta sanguínea, né? Já é capaz de ter uma dieta sanguínea, mas lembrando, é todo mundo em jejum, ninguém comeu sangue ainda. Bom, o enriquecimento funcional, desculpa, a letra não ficou lá muito grande, né? Na realidade ficou pequena. A gente tentou trabalhar, porque todo mundo que já viu enriquecimento funcional sabe que algumas classes são meio redundantes, né? E às vezes não informativas. Então eu sempre gosto de trabalhar isso na mão.
o que eu queria distinguir para vocês, né? No caso, isso é só dos genes diferencialmente expressos, tá? Em A e em B eu tenho RED, tá? Eu vou direto na cabeça. Eu quero destacar para vocês aqui citoesqueleto, microtúbulo, cadê os de proteína? Fui traído agora aqui pelos... Isso é cabeça ou corpo, Rafael? Me perdi. A é corpo e B é cabeça. Em A, você consegue ter um enriquecimento funcional mais representativo, uma vez que você tem um número de genes muito maior, né? Em B, as funções que a gente conseguiu que se destacaram aqui, elas talvez não muito da biologia da coisa, né? E eu vou te dizer que eu fiquei muito mais feliz quando eu fui olhar na mão os genes, que diferença estatística na cabeça, que as funções me saltaram aos olhos, né, de maneira muito mais relevante do que vendo esse enriquecimento funcional, tá? Mas a gente consegue ver alguma coisa de microtúbulo, né, e arcabouço, né, estrutural na cabeça, tá? Em A do corpo, vocês veem que tem muita coisa relacionada a metabolismo, né, cadeia respiratória, transporte de íons, fosforilação oxidada, transporte de cátions, contração muscular, né? Então, eu costumo fazer essa análise, mas essa análise ela me dá alguma ideia, mas eu vou ser sincero para vocês como bioinformata e como alguém que veio da bancada. Eu gosto muito mais de olhar um a um, olhar o grupo, a anotação deles para construir uma opinião do que o enriquecimento funcional em si, né? Porque muitas vezes a classificação que o banco de dados para o gene é uma, mas você sabe que aquele gene participa de outras vias, de outras funções, e você consegue de maneira muito mais eficiente, pelo menos na minha concepção, olhando, construir uma ideia de uma história a ser contada. Então, eu vou poupar vocês disso, que vai ficar patinando e não mostrando muito. O que é microtúbulo, essas coisas assim na cabeça? Quer dizer, o que isso está fazendo ali? Quer dizer, o que essas coisas de citoesqueleto estão? Porque cabeça tem também uma parte muscular, né? Sim. A cabeça desse cara, né? Tem a probóscide, as coisas. Sim. Eu vou chegar nesse slide, Pedro, mas assim, o que a gente desconfia é que seja um desenvolvimento da parte muscular das bombas que auxiliam na sucção e na alimentação, né? A bomba cibarial, faringeal, se eu não estou enganado, né? E isso exige muita interação de citoesqueleto com proteínas contráteis. Então, a gente acha que, né, eu não consigo hipotetizar de maneira tão contundente, mas aqui eu posso partilhar minha opinião com vocês. Eu acho que antes de 24 horas ele não tem força para... Talvez não tenha interesse também, mas mesmo que tivesse interesse, eu acho que as bombas não estão maduras, talvez desenvolvidas o suficiente para ele conseguir, né, se alimentar de algo mais viscoso ou mais, né? Eu acho que nesse timing eu tenho o amadurecimento dessas bombas e isso porque ele se alimente de algo mais viscoso, além obviamente do interesse e dos outros fatores biológicos que vão estar envolvidos com aquilo. Então, eu acho que essa túbulo e de citoesqueleto está relacionada a isso. Bom, na parte no corpo, né? Então, a gente foi dar uma conferida porque vimos algumas coisas relacionadas a metabolismo de DNA e para o DNA. Isso é uma coisa que o meu grupo também tem algum interesse. E nós vimos, né, DNAs polimerases, né, e complexos de proteínas relacionadas a complexos de reparo que estavam diferencialmente expressos. Aqui, novamente, todo mundo que está em vermelho são os genes que foram diferencialmente mais expressos em fêmeas do que em macho e mais expressos em função do tempo. Os rosas são os que não têm suporte estatístico, mas seguiram o mesmo padrão no heatmap. Ao que vocês virem essas vias do KEGG com os genes coloridos em vermelho, rosa,
é esse padrão. E os que estão em verde é os que não tiveram variação, que a variação foi diferente, o padrão de variação foi diferente. Então, no corpo, eu estou tendo aí no final do período analisado, de 48 a 96 horas, para o DNA que está sendo ativado, né? Curiosamente, onde está sendo ativado, mas está sendo ativado, reparo de DNA, né? Outro ponto, então vocês olham aqui o heatmap completo, né, das vias de reparo de DNA, e na minha opinião é bem claro que em fêmeas no final aí dessas novelas eu estou tendo muita via de reparo de DNA sendo ativada, isso no corpo novamente, né? Então, no painel A eu tenho genes relacionados a ciclo celular, progressão do ciclo celular, apoptose, também estonas e reparo de DNA. Tá? E no painel desculpa então, gente. No painel da esquerda, que é a figura suplementar ativo, e no painel da direita, que é a figura suplementar 10, eu tenho especificadamente os genes de reparo de DNA. Tá? Isso é uma coisa que nos surpreendeu, porque a princípio a gente sempre supõe, né, que a alimentação sanguínea que vai trazer um desafio oxidativo e tal, mas o que pode, nesse momento, você tem uma vias de reparo, regulação celular, né, a apoptona sendo regulada diferencialmente, sendo mais na fêmea do que no macho. Né? Será que ele já sabe que vai comer sangue? Né? Provocar vocês com essa pergunta. Né? Será que ele já vai comer sangue e está se preparando para isso? Conversa com a Gabi para um follow-up disso, porque uma coisa que tem num trabalho que ela está escrevendo agora é de ver que 4 dias depois de comer sangue, ou seja, exatamente nessa hora, você tem um pool, antes de comer sangue, depois da emergência, antes de comer sangue, você tem um pico de mitose no intestino. Isso pode estar correlacionado. Não, totalmente. É um pico que depois desce, ele não fica não, ele faz um pico e você acompanha e vê aumento do diâmetro do intestino. O cara cresce, tá? Né? Isso tem uma ela comparou o fêmea e macho, Pedro? A gente só olhou da fêmea, não olhou do macho. Muito provavelmente no macho isso não acontece. Pois é. Mas aí ele tem essa divisão que ela vê com fosfostona e vê o tamanho mesmo, troço tosco, né? Que é um tamanho que você vê em diâmetro. Você vê em diâmetro, a diferença de volume é gigante, né? Que é o quadrado, né? É o cubo, né? Então, agora, a outra coisa se você olhar o trabalho do Zé, a produção de espécie reativa de oxigênio é muito maior no cara que não está comendo sangue. Isso pode ser uma segunda correlação também para isso. O reparo eu acho que está por aí. Quer dizer, você tem um cara que está fazendo um monte de RNA mensageiro, a cromatina que tem que se duplicar, tem que botar, e um cara que está fazendo um monte de radical livre. Mas o macho também não come sangue, não comeu sangue, mas não tem isso. Não. Mas ele não precisa ter a divisão. Nunca, né? Não. Sei lá qual é. Ele já tem... bom, não sei. Isso é uma coisa interessante. Por que o macho não tem? Mas pode ser porque ele sabe que não vai precisar do sangue, né? A fêmea tem que se preparar para o sangue. Zé, você tá aí, Zé? Henrique? Deve estar trocando uma fralda, né? E aí? Você alguma hora mediu o ROS no intestino do macho? Não que eu me lembre. Será que a Bia... Um contra o outro, né? O Marcos e a Bia que estavam fazendo essa coisa de macho. Eu me lembro que a expressão de proteína imune era muito mais alta no macho. O macho era como se fosse um intestino inflamado. Então, se eu tivesse que chutar, eu acho que teria até ROS, mas não...
Eu vou procurar no meu HD aqui, cara. Se bobear, eu fiz sim. É tanta coisa que a gente esquece, mas eu olho. Tem uma chance. Ô, Pedro, mas assim, eu acho que isso pode estar muito mais relacionado a um estresse de replicação e de um estresse oxidativo. Porque olha aqui, é a via de mismatch repair. A via de mismatch repair, ela repara erro durante a replicação. Então, essa via de reparo de DNA, ela é majoritariamente acionada em grandes, vamos dizer assim, de crescimento, né? Eu vou replicar o DNA para fazer mitose. Então, essa via de mismatch repair, ela está muito mais relacionada a estresse replicativo, ou seja, eu vou replicar em grande quantidade, muito, e aí eu erro, e enfim, volto, conserto. Então não tem nada a ver com Royster, é só a questão da mitose. As vias de reparo de DNA, elas são muito interligadas, tá legal? É que nem deu um incêndio, pô, você vai usar o balde, vai usar a mangueira e vai cuspir também se precisar. Então, tudo é acionado. Aí, majoritariamente, o ponto central que dispara essa via é muito mais replicativo. Nos outros estresses, ela é secundária. Uhum. Pois é. O aspecto que é interessante nesse troço da divisão, que é assim, todo bicho tem divisão intestinal muito forte, mas ele faz depois que come. O mosquito faz antes. Esse dado bate. Quando ele come, isso. não tem a divisão. Faz parte da preparação. Ele imagina, abre aspas, imagina que vai comer. Sim. Adaptação hematofágica. É lindo, né? Ele é da tese da Mabel. Ele imagina que vai comer, né? Então ele faz antes de comer essa divisão. Ele já se prepara. Quando ele come, ele não faz um monte de divisão. Idem para várias outras coisas que estão relacionadas com isso. Então ele faz uma preparação para lidar com... Fala. Pedro, isso pode ser porque a alimentação dele é muito rápida, por exemplo, ele tem que se alimentar em poucos minutos e vários outros têm uma alimentação mais lenta. Exatamente. Não, ele em 24 horas o cara já está super avançado, 48 horas acabou. Então, ele não tem o tempo para... Tem que se preparar antes já. Exatamente. Eu posso falar uma coisa? Então, o que eu fiquei imaginando assim, né? Será que... Porque, assim, o fato das fêmeas não se alimentarem de sangue, tá? No tempo que deveria se alimentar, teoricamente, né? Será que isso pode causar algum desbalanço em termos da microbiota? E, na verdade, você teria o fato de ficar se alimentando, quer dizer, né? E aí você pode provocar, né, um estado de mudança intestinal, né? Uma desbiose, alguma coisa, que pode até, inclusive, levar algumas coisas para a apoptose. Pergunta para o transcriptoma do Rafael. Olha, né? Eu não lembro da gente ter olhado nada nesse ponto. Mas, assim, com 96 horas, o mosquito não está tão estressado assim, porque não é tanto tempo assim após a emergência, né? Talvez o pessoal que tem hábito aí de ter mais contato com colônia, né? Com 96 horas são poucos dias, né? São 4 dias depois da emergência. Isso não é tanto tempo assim, né? Pelo menos na minha concepção. Aqueles dados iniciais que você mostrou, que eu achei super interessante, né? Em 24 horas, que parece que está pronto para ir buscar alimento. Né? A capacidade daqueles primeiros dados que você mostrou é ali que está pronto para ir pegar alimento. Então, acho que 24 é o marco. Eu não sei se... Só 20% das fêmeas estão prontas para comer em 24 horas. Em 96 horas, 40 delas estão prontas para comer. Então, assim, eu acho que a maioria está pronta, de fato, de 96 horas em diante. Professor. Então, eu acho que não é um estresse tão grande. Só vou levantar mais um ponto. Professor. Agora, que eu não... Você quer falar, Beto?
Não, sou eu, Carlos, eu aluno do professor Rafael. Era só uma coisa, mas pode falar, professora. Outra coisa que eu já vou levantar agora, só para, não precisa responder agora, ver a hora que é melhor, né? Me chamou a atenção o seguinte, quando eu fico imaginando que a busca, né, começa a partir de 24, nessa, vocês foram olhar alguma coisa de sensorial, né? A busca de... Não, nós não vamos olhar os motivos. Porque, Primeiro, mesmo que a comida está lá... Desenho. Porque assim, né, mesmo que a comida está lá, já está disponível, né, aquela que é a mamadeira, mas ela não vai para lá, a comida está lá, não vai para lá. Né, não vai para lá, mesmo a busca, né, ativa, porque na verdade talvez tenha alguma coisa do sensorial, né, a busca ainda não está pronto aí. Então, assim, na minha ideia, faria sentido eu fazer uma busca direcionada para isso. Cirlei, dois motivos. 3 minutos depois, é só que eu já queria aproveitar As antenas são muito pequenas do corpo. As informações vindas das antenas estão diluídas no nosso mar de informações, então nós não fomos capazes de achar nada disso. Nós buscamos. E nós buscamos para tentar ver se reproduzíamos um dado que já existe na literatura. Existe um transcriptoma com o mesmo desenho do nosso, só de antena, já publicado. A informação existe. A gente só procurou ela para ver se a gente validava. Mas nós também não nos preocupamos de fuçar muito, porque já existia um trabalho, um transcriptoma muito bem feito, igual o nosso, para esse ponto. Ok. Acho que agora o Carlos quer falar, acho que é seu aluno. Eu queria só comentar uma coisa sobre essa coisa de proliferação também. Outro tecido que está proliferando bastante, imagino que seja o próprio corpo gorduroso para para começar a captar nutrientes, já que ele precisa armazenar muita coisa até 96 horas, né? Até 72 horas, pelo menos. E aí, além disso, você também tem... porque acho que a grande dúvida de quem estuda a capacitação hematofágica é quem vem primeiro, o ovo ou galinha, né? Que o mosquito sente vontade ou ele precisa de algum estímulo interno para chegar até a fonte sanguínea, né? Então, esse momento de proliferação celular pode também estar relacionado ao armazenamento energético, e quando já em 96 horas ele tem o armazenamento energético pronto para começar a se desenvolver, ele começa a liberar outras vias de sinalização que induzem ele a procurar outras fontes de alimentos, já que está tudo pronto, né, para ele se alimentar e começar a ovipor, alimentar de sangue, no caso. Ok, valeu. Então, sim, tem vários tecidos aí que podem ser os candidatos a esse conjunto de genes. Acho que vale a pena, com esse mar de isoformas que nós temos para diversos genes, dar uma pesquisada neles, né? De repente, ver o que a gente já tem de biblioteca de transcriptoma, em que condições, né? Talvez já tenha alguma biblioteca de transcriptoma nessa condição para a gente buscar, já ter uma dica de que gene está variando em qual biblioteca, né? Em que condição. Bom, vou seguir. Além da replicação de DNA, então, nós identificamos reguladores do ciclo celular relacionados, né, à poliploidia e endorreplicação, e a gente conseguiu ver aqui, né, o complexo APC, né, regulador do ciclo celular, apoptoses e estonas, né. A endorreplicação, aqui com a apresentação. A endorreplicação, então, é uma variação do ciclo celular onde eu pulo a fase de mitose. Então, o que acontece é que eu duplico o material genético, né, e não divido a célula. Então, eu consigo, né, uma célula 4N, a princípio,
né? Ou mais, né? Pelo menos 4N, e isso me dá uma capacidade de produção proteica muito grande, tá? Essas células basicamente são capazes de transcrever e traduzir num nível muito maior do que as células que são 2N, né? E isso continua, né, estando de acordo com tanto com o que o Pedro comentou, né, intestino, que aumenta muito em tamanho, como o que o Carlos comentou do corpo gorduroso. Então, nós imaginamos que diversos tecidos aí possam estar passando por essa multiplicação, aumentando o número de cópias do genoma que estão disponíveis para seu uso, né? Novamente, só os genes que estão com setinha são os que têm diferença estatisticamente significante, os grupos deles estão representados aqui, mas vocês veem que muitos genes, por exemplo, do complexo APC, né, muitos dos genes acompanham o mesmo perfil de expressão dos que têm suporte estatístico, tá? Então, isso ainda continuando na história da replicação e controle do ciclo celular. Isso ainda no corpo. Só chamar a atenção para uma coisa. Você tem 4 isoformas diferentes do IAP, Inhibitor of Apoptosis. Esse é um gene muito interessante, porque ele parece, pelo trabalho do Lowenberger, que é o cara que está envolvido com a resposta a vírus. E você tem uma isoforma que é de fêmea, que é essa 1, essa de cima, né, o RE, e uma que tem nos 2, e 2 que são fêmeas, macho específica. Uhum. Bem curioso isso. Sim, sim, interessante. Essa questão das isoformas deixa toda a análise bastante complicada, mas a gente no geral viu que para muitos genes tem esse negócio, e parece que os machos usam isoformas diferentes. Seria interessante depois olhar com calma se tem diferença na maquinaria de splicing, né, dos machos para as fêmeas, e por isso os machos, né, mesmo tendo o mesmo gene, usariam um conjunto de genes muito diferentes. Isso era uma hipótese que dá para a gente tentar explorar também em termos de diferença macho-fêmea, né? Porque é muito curioso como é que é frequente você ver diferentes em macho e fêmea com a expressão muito, muito diferente. Bom, seguindo aqui. Então, os dados de cabeça. Os dados de corpo, a gente conjecturou muita coisa, mas a gente não partiu mais a miúde, foram os dados de cabeça, né, que a gente partiu não só do transcriptoma, mas partimos também para alguma coisa de bancada, né? Aqui, destacando que a cabeça para a gente, né, basicamente, a gente vai dar bomba cibarial, bomba faringeal, que é o que a gente acha que está relacionado aos nossos resultados, né, mas nós também temos cérebro, né, e, enfim, a cabeça também tem outros músculos além desses dois que eu estou destacando aqui nesse slide. Na cabeça, a gente pode ver nesse heatmap que basicamente todos os genes que estão aí estão com expressão estatisticamente na fêmea em relação ao macho, em H1, no grupo H1 e no grupo H2. Então, isso é bem no comecinho da emergência, né, de 2 a 24 horas para a emergência, né? Vocês veem tubulinas, né, proteínas musculares, troponinas, actinas, alfa-actina, miosina, tropomiosina, miofilina, flightinina, enfim, muitas proteínas relacionadas à função muscular, tá? E essas bombas, né, são os principais músculos da cabeça e eles estão relacionados a... Essas miosinas são miosinas musculares ou é miosina tipo miosina 5? Boa pergunta. Porque tem umas miosinas não musculares que são expressas em cérebro.
Como a 5, se não me engano. Boa pergunta, não sei, teria que olhar. Deixa eu anotar isso. Ela tem uma cauda curta. Para a miosina também pode ser muscular e não muscular, né? Uhum. Eu posso responder, se vocês quiserem. É Stephanie. Sim, Stephanie. claro. Então, tem os dois tipos. Pelo que eu vi, tem tanto proteínas que podem estar relacionadas com a formação da fibra muscular, tanto a fibra fina e fibra grossa, né? E também proteínas que poderiam estar no cérebro, por exemplo. Tem dos dois tipos. Ah, legal. Show. Obrigado, Stephanie. Show. Fica à vontade de interferir se eu falar besteira ou se eu não vai responder, hein? Bom, esse dado da cabeça, né? O desenvolvimento do mosquito não era, a princípio, conhecido também, ele chamou bastante atenção da gente, né? E seguindo, um segundo dado que também nos chamou bastante atenção foi a maior expressão de diversas proteínas da cadeia, né, de transporte de elétrons e síntese de ATP, né, da fosforilação oxidativa. Novamente, nesse heatmap do KEGG, vocês vão poder ver em vermelho os genes que foram mais expressos em fêmea em função do tempo e sexo e que tem estatístico, em rosa os que seguem o mesmo perfil, né, e vocês veem que tem bastante coisa aí, bastante coisa mesmo. Isso nos chamou muita atenção e nós fomos procurar o Marcus, né, para tentar desenrolar alguma coisa em cada, né, para levar essa hipótese. Então foi feito ensaios bioquímicos, né, para respiração, taxas respiratórias, tanto em fêmeas como em machos, né? E o consumo de oxigênio e as taxas em machos foram maiores e seguindo razoavelmente o nosso padrão de expressão dos genes, né? Com tanto as taxas de respiração relacionadas a ATP, atividade de ciclooxigenase, vazamento, atividade reativa de oxigênio, estou certo, Stephanie? E atividade de citrato-sintase. Isso tudo sugere para a gente que eu tenho uma biogênese mitocondrial aumentada, né? E por isso o aumento dos genes relacionados à respiração e fosforilação oxidativa. A gente desconfia que isso pode estar relacionado tanto ao movimento muscular, que vai precisar, né, de um grande aporte energético para fazer, né, a alimentação, né, e também ao desenvolvimento sensorial, porque esse inseto também no cérebro vai estar com um desenvolvimento integrando, né, diferentes sinais para a busca do hospedeiro e para a execução da alimentação sanguínea. Professor, eu estava pensando também com meus botões, isso pode ser também alguma coisa relacionada com a própria síntese de hormônio juvenil, já que ela também depende da maquinaria, né? Ela é um hormônio lipídico e aí o aumento de energia, a iniciativa ela está na base do cérebro. E aí isso não consegui entender o que você falou, Carlos. Relacionado... Pode repetir? Falhou o tom. A síntese de hormônio... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, professor? Eu tô ouvindo, Carlos. Acho que o Pedro também. Mas naquela hora falhou. Assim, a síntese de hormônio juvenil, ela depende, né, também da saída de citrato para começar. E já que a corporalato está na base do cérebro, pode ser que parte dessa síntese de mitocôndria também seja para suprir a corporalata com material para síntese de hormônio juvenil. E aí você tem um pico de hormônio juvenil após a emergência,
né, em decorrente desse aumento, né, possibilitado pelo aumento mitocondrial, e aí isso também pode ser uma justificativa para o aumento dessas mitocôndrias. Já que a própria síntese de hormônio juvenil depende da chegada de açúcar, né? Ele ingere açúcar e a concentração de açúcar é essencial para a síntese de hormônio juvenil. Do ponto de vista da teoria, tá tudo bem. A única coisa é que a corporalata, cara, ela é muito pequena, cara. Se antena já é um negócio que o Rafael diz que não consegue ver porque vira ruído no volume da cabeça, a corporalata é uma coisa que a única pessoa que eu conheço que consegue dissecar direito corporalata de mosquito é a Marcela Nussnova, né, lá do laboratório do Noriega, porque o troço é assim. Só para acrescentar duas coisas. Uma, eu tentei ver a expressão dos genes de biossíntese de hormônio juvenil e, de novo, acho que ficou diluído no meio do transcriptoma, porque é o que o Pedro está falando, muito pequeno. Você está falando de fentomol de hormônio. Muito pouca coisa. Porque é um hormônio. Os hormônios têm concentrações muito baixas. Então, é uma quantidade... Os transcriptomas de glândula de corporalata só funcionam quando são feitos com a corporalata separada. E aí você tem que ter um maluquinho... O mesmo raciocínio das antenas. Capaz de separar aquela porra. Antena eu consigo ver, eu só não tenho paciência. Mas a corporalata para mim é uma ficção. O pessoal diz que existe, eu acredito. E a outra coisa, eu disseco os mosquitos justamente na altura do pescoço. Então, não sei nem se ela fica íntegra quando eu disseco. Bom, então. Pode falar. Era só para completar. Para mim faz sentido o que o professor Pedro e a Stephanie falaram, que fica muito diluído. Mas também já que está diluído, né, pode ser alguma coisa que seja parte do que contribui para esse processo. Eu não descartaria completamente, mas eu entendo que fica inviável mostrar alguma relação nesse contexto. Não, eu concordo que provavelmente contribui sim, porque você vai ter um maior metabolismo mitocondrial. Mas se você estivesse vendo um transcriptoma de corporalata, você veria isso, com certeza. Sim, com certeza. Meu chute seria esse também, Carlos. Eu acho que aí o teu raciocínio está totalmente correto. E talvez isso realmente tenha correlação, mas a gente só conseguiria descobrir tendo um transcriptoma de corporalata, porque a gente conseguiria ver não só a parte mitocondrial, como também conseguiria ver a parte das enzimas relacionadas à lata, né? Fazendo o papel de chato, deixa o Rafael andar mais um pouquinho, por favor. Desculpem, a discussão é ótima, é só por causa vai ficar muito longo, né? Desculpe, Rafael, Pedro. Não, também. Que isso, cara. É só para botar um pouquinho de ordem. Sem problema, né? Desculpa. Bom, é só para ilustrar que quando a gente pega os dados e a gente normaliza pela atividade de trato-sintase, a gente perde, né, o efeito, né, sugere para a gente que a citrato-sintase é um marcador, na realidade, de conteúdo mitocondrial, né? Então a citrato-sintase aumentando. Então, quando a gente normaliza pela citrato-sintase, a gente deixa de ver o dado, né? Então isso sugere para a gente que todos os aumentos que estão acontecendo são aumentos do conteúdo mitocondrial como um todo, tá? Bom, também deu uma olhada em reguladores toda hora aparece aqui. Em reguladores da biogênese mitocondrial, tá? Só que nós não conseguimos ter diferença estatisticamente relevante, né, para esses genes. Então, mas nós vimos que alguns muito importantes aqui estão mais expressos em fêmeas, né? O PGC1A, TFAM, TFB2M, eles estão mais em fêmeas em 2 a 12 horas. Mas, assim, isso é uma sugestão de diferença de expressão, porque nós não temos estatístico para garantir isso, para nenhum deles. Então, não é nem como dizer que ele acompanha
a diferença de expressão de outros de suporte, porque aqui nenhum tem suporte. Então, enfim, isso é muito sugestivo. É sugestivo, mas não nos permite concluir nada. Bom, como um painel geral, né, em termos de capacitação hematofágica, nós conseguimos ver a cabeça que há um aumento de fibrilação oxidativa e biogênese mitocondrial e de proteínas musculares. Então, nós sugerimos que o que esteja acontecendo é um fortalecimento muscular, talvez sensorial também, né, e que demande mais energia, né, e por isso uma maior fosforilação oxidativa e essa biogênese mitocondrial. E isso está acontecendo antes da dieta, né, ou seja, para esse inseto, para esse mosquito, para a fêmea estar preparada, a nossa concepção que ela se alimente, né. Na parte do corpo, dados que eram conhecidos já de produções hemostáticas e salivares, alguns dados de proteases que nós supomos estarem vindo majoritariamente do midgut, né, mas que também podem estar vindo de outros lugares do corpo. Vimos dados de biogênese ribossomal e ribossomos em geral, que é algo que a princípio a gente achou que pudesse estar correlacionado ao corpo gorduroso, mas que Pedro falou que também tem, né, uma significativa, né, de replicar aumento de volume de midgut. Então, esses eventos também podem estar relacionados a dieta, né? Reparos de DNA, endociclo, endomitose, né, e sinalização de hormônio juvenil. Essa parte de controle do ciclo celular, biogênese ribossomal, ela pode estar relacionada a essa coisa de aumento de volume celular e de endorreplicação, tá? E também vimos reparos de DNA que nós, a princípio, supomos que pudesse estar relacionado como uma tentativa de manutenção, né, da integridade do DNA a ser passada para a prole no ovário, mas que também pode estar relacionada ao midgut, a replicação, né, que o Pedro relatou. Nós imaginamos a princípio que no ovário, por ter uma necessidade de manutenção do DNA sem erros, né, para poder começar a fazer os ovos, eu pudesse ter uma maior preocupação com o reparo. Mas, com conjecturas que nós estamos fazendo, né, sobre os nodos. Essas figuras suplementares eu não vou passar, quer dizer, vou pular elas, isso é muitas outras coisas. Eu acabei não colocando no final o slide da foto do grupo, mas eu queria, né, agradecer, né, a Stephanie, que foi quem botou a mão na massa aí, em termos de bioinformática e também muito em termos de bancada, né, agradecer o Marcus por ter nos assistido na parte de bancada, de mitocôndria, de fosforilação ativa, a Geórgia, né, por todo o suporte aí no desenvolvimento do projeto, e o Mário pela ideia, né, que o Mário que começou isso tudo, esse projeto começou com o Mário, não foi só a ideia, né, foi a ideia, o começo do projeto, a gente só fez continuar empurrando o carro na direção que ele já estava. Agradecer a todo o pessoal que participou, tem esse com bastante autores, né, do conceito que o Mário tinha na época de incluir todo mundo que estava participando e que participou de todas as fases do planejamento a execução, né? Todo mundo da Fiocruz, a Sinara, que também participou bastante disso tudo, e vocês por terem me escutado aí por esse tempo, que foi até um pouco longo. Mas, enfim, eu quis abrir para as perguntas no meio do caminho, que a gente vai debatendo como uma grande família, né? Obrigado. Obrigado, Rafael. Excelente. Show. Parabéns, palmas também. Aberta a perguntas. Rafa, se você quiser tirar a sua apresentação, você vai ver o chat. Eu acho que tem várias colocações aí que você já respondeu à medida que foi discutindo, mas seria bom você dar uma olhada aí no chat, que aí eu acho que facilita. E aí está aberto a perguntas para os outros aí. Fiquem à vontade, né? Você consegue ver o chat aí, Rafael? Tô vendo, eu tô passando o olho aqui. Porque tem muitas... Tem uns comentários. Isso.
Tem alguém na fila aí para fazer pergunta ou posso... Pode fazer, Zé. Fica à vontade. Rafael, é meio que um comentário para O neném do colo tem prioridade. Para ver o seu ângulo aí de bioinformata no processamento desses dados, que é o seguinte: quando a gente processa dado de transcriptoma de muitos tecidos, tipo o mosquito corpo todo, e eu estou fazendo essa pergunta considerando que uma época eu tentei processar dado de sangue de camundongo e tinha um bando de célula lá. E aí quando você mostrou aquele perfil de transcritos, sei lá, 10 perfis, logo no início da sua apresentação, eu fiz aquilo também. E aí eu chegava a um conjunto de perfis e eu tendia a achar que aquele RNA mensageiro ele vinha de uma célula só. Só que, na verdade, ele era um somatório da contribuição do RNA mensageiro de várias células e ele individualmente não existia, aquele perfil. Como é que vocês pensaram nisso? Em si, tem uns parâmetros de deconvolução. E aí você vê que melhora muito. Mas em mosquito, assumo que não. Então, como é que vocês processaram esse tipo de problema? Nós não consideramos os grupos de perfil de expressão na hora de fazer as inferências biológicas. Para fazer tanto a anotação como para fazer as perguntas biológicas, nós fazemos a anotação funcional das proteínas. Então, você repara que no heatmap, diversos deles têm seta. Essa proteína foi do cluster B1, essa foi do cluster B2, essa foi do cluster B3. Então, nós não olhamos para as proteínas por cluster de expressão. Nós fizemos aqueles clusters, tá ok? Mas, quando a gente analisou a função, a gente pegou todo mundo que era, por exemplo, superexpresso em cabeça, não interessa qual cluster, e fez a análise daquele grupo comum, entendeu? O meu grande receio quanto a isso é que alguns dos sinais diferencialmente expressos podem não existir biologicamente, na medida em que eles estão em espaços diferentes. Você imagina que você tem um sinal muito alto com 24 horas, só que metade daquele sinal vem do músculo, metade daquele sinal vem do corpo gorduroso, e quando eles se somam, você tem um pico, aí você fala assim, caramba, esse gene está fazendo alguma coisa nesse tempo. Mas aquele sinal do pool, ele, na verdade, ele está separado espacialmente, né? Então ele não contribui biologicamente. Zé, mas eu acho que a gente tem que levar em consideração, né? Deixa eu pensar. Não, é só um... Estatística. Eu posso fazer só um comentário? Sim. Esses perfis eles já estão descritos na literatura para corpo gorduroso. E quem dita esses perfis de expressão inicial, médio e tardio é a concentração de hormônio juvenil durante a fase pós-emergência. Então, na verdade, esses perfis não foi a gente que descobriu. Eles já estão descritos pelo menos em uns 3 transcriptomas. Não, e tem uma coisa técnica também, Zé, que é a seguinte: quando eu estou fazendo análise estatística, eu concordo que eu posso ter um somatório de RNAs vindo de 2 tecidos diferentes, mas eu também tenho, no macho, o somatório de RNAs desses mesmos 2 tecidos. Eu também tenho na fêmea um somatório de RNA desses mesmos 2 tecidos em outros tempos. Então, isso não invalida a minha comparação, mas espacialmente... Mas assim, Zé, se eu parto do princípio que eu divido o meu sinal em 2 e isso deixa de ser visto, é porque isso é algo borderline, primeiro ponto, tá? E isso seria algo 1 log 2, tá bom? Porque seria o dobro. Se eu divido ao meio e perco o sinal por metade é de um tecido e metade é de outro, tá legal? Significa que eu tinha junto uma expressão que era 1 log 2, que era o dobro do que é separada, tá legal? E a gente só considerou coisas que tinham log fold change de 2 para cima. Então, coisas que tinham pelo menos vezes mais expressão. Não sei, eu acho que isso é... Mas também com o mar de isoformas que nós temos, eu acho pouco provável que eu tenha um efeito como esse.
mas não dá para eu descartar 100% de que eu tenha contribuição de 2 tecidos ao mesmo tempo. Não tem dúvida nenhuma. Você está trabalhando com misturas e tal, que pode ser. Agora, um transcriptoma, ele tem, assim, você vê muitas coisas ao mesmo tempo. Daí ele gera ideias, ele gera modelos, ele é um gerador de hipóteses, né? Algumas coisas podem ser ditas. Tipo, tem uma montanha, histórias. Algo acontece com 96 horas. Claramente. Tem uma porrada, porque não é 1 ou 2 ou 3, né? Em todas as horas, chega lá em 96 horas no mosquito, na fêmea, tem uma montanha de coisas e de genes que são específicos da fêmea, que ficam lá caladinhos, quietos e descansando no macho. Então, tem um set de coisas que obedece a isso e que estão envolvidos com essa proposta do modelo que está ali. Em que tecido eles estão é uma pergunta número 2 para um outro capítulo da novela, mas não há dúvida nenhuma de que eles estão acontecendo ali naquele momento e que eles são importantes para alguma coisa que vem depois, porque para o ciclo de vida, para o life history desse indivíduo, o que vem depois define se ele vai para o ovo ou não. Então, na verdade, dá para entender que tudo que ele está passando nesses dias é provavelmente preparando o que está vindo em seguida. Essa é uma hipótese muito plausível. E ele não tem 1, 2 ou 3 genes, tem muitos que fazem isso. Então, eu acho que é um trabalho muito redondinho nesse ponto, entendeu? Ele chegou ali. Eu queria fazer uma pergunta num troço que é assim, aquela não podia deixar de ver ali na tua tabela lá de mitocôndria, lá embaixo, na última linha dela, apareceu uma ala S, né? Que a Glória ainda está aí, né? E a ala S não era expressa em fêmea, só era expressa em macho. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, Pedro. O cara faz um monte de mitocôndria, a fêmea que faz um monte de mitocôndria não faz nada de ala S, que é a enzima, para quem não está entendendo o que eu estou falando, é a enzima que é rate limit para biossíntese de M. E o M a mitocôndria, quando você isola, é um precipitado marrom. Ela tem M para chuchu. Todo o M da célula, 99% do M de uma célula está na mitocôndria, né? Então, o cara que faz muita mitocôndria não faz ala S, ao contrário do macho, que faz pouca mitocôndria, mas faz ala S. Eu também reparei essa ala S lá embaixo. O olho da gente vai, né? Olha que bonito, né? Olha que bonito. Mas esse cara que faz isso é o cara que come sangue. Aí vou dar um chute para uma coisa que você não olhou. Isso não tem suporte estatístico, hein, Pedro? Qual? A ala S. Nenhum. Quer que eu ponha de novo a tela? Não, põe. Pô, tava tão bonito um vermelho e outro verde. Pô. Fala sério, pô. Que decepção. Botei aí de novo. Esse slide são genes que não têm um suporte estatístico de ninguém próximo, ou seja, nenhuma das isoformas tem um suporte estatístico, nem nenhum outro gene de mesma lógica biológica tem um suporte estatístico que me permita ter alguma segurança para inferir sobre. Mas a gente parou olhada neles, entendeu? Então é como se fosse o heatmap. Não entendi. Quanto que é a diferença em termos de fold? De fold do vermelho escuro para o verde? Relativamente tem uma significância, né? Não. Você não pode se basear nisso, porque isso daqui é log 2 da variação. Então, assim, isso pode ser uma variação de 0,001 para 0,003, 0,04, entendeu? Então... E ele pode ter uma variabilidade muito grande entre as réplicas e por isso também não deu suporte estatístico, tá? O que vocês estão vendo aqui é a média das 3 réplicas, vocês não estão vendo o erro, tá? Porque no heatmap a gente só leva a média das 3 réplicas. Mas vocês não sabem se esse vermelho aqui foi um verde, né? Um vermelho e um super vermelho, que aí na média deram um número aqui que representa o vermelho. Então, o fato é isso não tem suporte estatístico. Se você somar todas as ala S, porque eu acho que a ala S não tem 2, cara. 2 não, tem 3 aqui, né? 3 não, A, B, C aqui. Mas
Tem isoforma de ALAS, Glória? Tem sim, tem isoforma sim. Inclusive, Ah. Ela é a etapa limitante, mas tem mais de uma forma. Não me lembro dos detalhes agora, mas eu me lembro perfeitamente disso. Ela é a etapa limitante da velocidade da síntese. Sim. Ela trabalha com succinil com enzima A, nas glicina, para poder fazer o porfirinogênio, né? Que é o produto dela. Ela faz ela faz o ALA a partir, o ácido aminolevulínico a partir succinil-CoA e glicina. Mas tem mais de uma isoforma, sim. Não me lembro o detalhe, mas há muitos anos que eu acabei esse doutorado, mas eu larguei isso. Mas assim, A Gabriela certamente sabe. Mas o Rafael sabe também, ele já acabou de dizer que tem. Mas porque para mim ficou tão interessante isso. Seria. Um cara não ter e o outro... Não ter, se não tiver nenhuma ALAS, não faz M. Não, pois é, não. Não. Perdão, não, mas é o contrário. É o contrário do que eu tinha achado. A fêmea faz e cai, e o macho... Não. O macho não faz. Tá. Ok, não. Esquece. E isso precisaria certamente ser quantificado por um PCR quantitativo ou de alguma outra maneira, Pedro, porque se uma delas tivesse suporte estatístico e a outra acompanhasse, a gente falava, não, então tem algum efeito, mas nenhuma, eu não me sinto confortável de confiar muita coisa. Mas de qualquer jeito é o contrário do que eu tinha guardado ali, que passou muito rápido. Não, a fêmea que faz um monte de coisa, um monte de mitocôndria, faz mais ALAS, ponto. Então, isso é o comparado. Então, tudo bem, nada... Gente, agora eu realmente vou desertar. Tá bom. Obrigado, Glória. Parabéns, mais alguma pergunta, e Stephanie, maravilha. Muito Beijo, bacana. Glória. Beijo, Carlão. Tchau. Beijo. Rafa, dá uma olhada aí no chat, vê se tem alguma coisa ainda que falta a ser respondido. Eu acho que não. Eu acho que você já... Eu vi comentários aqui, mas eu não tinha a dizer sobre alguns comentários, eu não falei nada. Vi que Stephanie já respondeu o Beto a questão dos músculos, né? Que como foi de cabeça, por isso que a gente supõe que é das bombas, né, cibarial e faringeal, porque não tem músculo de voo, né, nessa amostra de cabeça. Aquela coisa das tripsinas lá, tem uma colocação da Cida aí, que ela tentou, né, expressar, né, está tentando expressar a tripsina, né? Você viu esse comentário aí? Mas que não tem muita proteína ativa. Isso. Na verdade, eu estou tentando já faz um tempo, gente, em bactéria, em levedura. Vou continuar tentando, mas são formas das tripsinas de larva. Não sei se... Eu tentei olhar os números, mas eu acho que eles não coincidem com nenhum dos números que você mostrou aí. Porque essas são anotadas, né, Rafael? Pelo que você falou. Você que anotou, né? Mas você conseguiu expressar? Parece que tem expressão, Pedro, mas não tem atividade. É uma coisa meio... Era o que o Terra tinha me falado, que o troço... Mas eu vou insistir. Não ficava funcionando. Tinha algum chabu qualquer que... Mas o Lucas, ele está expressando, não de Aedes, mas ele conseguiu expressar a tripsina acho que de rato ou de camundongo, em levedura. Ele está trabalhando com expressão de serinoprotease. Não sei se as de insetos são mais complicadas. Né? Exato. O que o Terra tinha comentado é que mamíferos as pessoas clonavam, mas as de inseto tinham alguma maldição ali que perdia o troço de funcionar. Bom, essa coisa da maldição e de funcionar ou não, eu não tenho maiores detalhes, não sei. Mas quanto aos códigos, o que pode ter acontecido é que você está com os códigos da versão anterior da predição. Talvez você até esteja tentando uma das proteases que estão aqui, né, que eu mostrei. O vector, quando refaz a predição gênica, muitos genes mudam de código, né? Porque mudam, às vezes, a composição de exons, ele muda um pouco a sequência, às vezes não muda nada, muda de código também. A gente tem uma tabela correlacionando
né, os números da predição antiga, os códigos da predição antiga com os códigos da predição nova. Né? A Stephanie tem isso. Talvez seja esse o ponto. Você esteja com um código antigo e aí teria que ver qual é a sequência que você está tentando clonar, se ela é a mesma predição nova, porque quando se refaz uma predição gênica a nível de bioinformática, o gene muda, entendeu? Entendi. Tá, a minha aluna ela tá na sala também. Eu vou pedir para ela olhar e qualquer coisa a gente escreve para você. Tá bom? Sim, sim. Obrigada. A Stephanie tem essas correlações de expressão. Legal. Obrigada. Legal, Rafael. Muito obrigado. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Gente, se ninguém tiver mais nada... Deixa eu só fazer um comentário Fala, rápido aqui. Foi super bacana a interação com o trabalho da Stephanie com o Rafael, né, e o time. E acho que tem um dado ali que eu acho que me parece particularmente surpreendente e interessante para mim, que é a seletividade, né? o sex ratio, né? do efeito na capacitação, né? O ganho de capacidade respiratória da cabeça da fêmea, que a gente até consegue observar no macho, mas não é tão expressivo quanto acontece na fêmea. Então, eu fico pensando, do ponto de vista do desenvolvimento, né? Um follow-up dessa história, né? Quer dizer, a gente tentar, de alguma maneira, eliminar o programa ou silenciar o programa de biogênese mitocondrial que ocorre na cabeça da fêmea, né? Porque isso deve ser um processo que me parece ser crítico, né? Na capacitação hematofágica. Então, eu acho que isso fica para frente, né? Mas claro, o mecanismo por trás disso, porque o ganho de função é muito claro, né? Há uma ativação de um programa muito potente de biogênese mitocondrial que é massivo, né? E é muito interessante isso. Legal, Marcos. Obrigado. Obrigado, Rafael. Um grande abraço. Valeu, Marcos. Tudo de bom. Claro que você trouxe para a gente uma recordação do nosso Mário e da potencialidade que ele tinha e de agregar as pessoas. Muito bonito isso que ele tinha nele e transpirava isso, né? E você é um filhote digno, né? Sim, sim. Muito obrigado. Muito legal levar esse trabalho lá no laboratório. A gente se orgulha muito de ter conseguido tocar isso adiante e ter dado frutos tão legais. Eu não comentei, mas esse trabalho está sob revisão no PLOS Neglected Tropical Disease e a gente tem que fazer os pedidos dos revisores em termos de controles do PCR quantitativo, que a gente acha razoavelmente de serem feitos. No geral, foram elogiosos os revisores, né? Então a gente está esperançoso de que, respondendo isso, a gente consiga emplacar ele. Legal, parabéns. Obrigado, Carlos, pelo convite. Foi um prazerzão estar aqui com vocês. Prazer é ter você. Muito obrigado. Ser acolhido aqui. Semana que vem nós temos confirmado o Marcelo Lorena. Vai falar no Artropódium para a gente, tá bom? Muito obrigado a todos, um beijão, né? Um prazer enorme estar entre amigos e poder discutir ciência nessa qualidade. Um abraço, tudo de bom. Parabéns, Rafa. Tchau, gente. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Valeu.